Meus irmãos do meu coração, nós trouxemos para nossa reflexão, para a gente aprender um pouquinho hoje, eu coloquei o título de Jesus, seus apóstolos e discípulos. Nós hoje vamos falar um pouquinho dos apóstolos. Sou apaixonada na história de qualquer um deles. Cada apóstolo tinha a sua personalidade. E Jesus nunca pretendeu modificá-los. Jesus apenas mostrava para eles a boa nova. E ele teve uma dificuldade muito grande, né, gente? Quando eu falo boa nova, ele estava trazendo um ensino completamente novo para aquela comunidade, toda ela voltada para o Velho Testamento, para as leis mosaicas, toda ela dominada por aqueles rabinos, aqueles doutores da lei, que impunham muito medo. Medo não só por eles, medo do Deus bíblico, Jeová, ou Javé, ou Yahvé, Alá, Kagen. Ele tem há muitos nomes, viu, gente? Caos. Então, aquela comunidade era medrosa, não podia dar um passo fora. Tanto é, gente, o Velho Testamento, ele tem uma lei em cima dele que não pode modificar uma linha, não pode modificar uma vírgula, é proibido mexer na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, viu? A Torá, ela nem assim se dedica aos profetas, não. É só aqueles primeiros livros mesmo. De Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos e Números. Então, aquelas leis eram severas. Na sinagoga, não podia entrar quem fosse aleijado, sabia disso? Na sinagoga, não podia entrar prostitutas, não podia entrar morador de rua, mendigos, maltrapilhos, era proibido. E Jesus, ele veio trazer uma coisa totalmente diferente daqueles preconceitos, porque ele andava exatamente com essas pessoas. Ele tinha um dos apóstolos que tinha sido cobrador de imposto. Madalena era aquela que foi colocada em umas coisas contra ela que dizem aí as fofocas do mundo espiritual que isso é mentira. Não houve nada daquilo não, mas era considerada por aqueles escribas e fariseus como prostituta. Então não podia entrar, era proibido. E Jesus veio trazer uma coisa diferente. E os apóstolos custaram, aliás, eles não custaram, eles não assimilaram até o último momento. Eles ficaram em dúvida. Vocês imaginam a família de Jesus. Tem uma passagem que os irmãos de Jesus falam que ele estava louco. Trazer ensinamento diferente daquela época, vamos dizer, até os de hoje, não é brincadeira, não é fácil. Isso aconteceu com Mahatma Gandhi, isso aconteceu com Francisco de Assis, a própria igreja não aceitava que ele cuidasse dos leprosos, né, daqueles que eram considerados párias da sociedade. E muitos outros, né? O Martin Luther King, que foi morto. E por aí afora tem muita gente que sofreu horrores por causa de uma nova concepção, de um novo ensinamento. A gente tem notícia de que os primeiros cristãos sofreram muito, foram torturados. Todos aqueles que assumiram o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, desculpa, gente, caiu aqui minha colinha, não como religião. Jesus não deixou religião, mas as pessoas começaram a se modificar, foram queimadas, foram jogadas nos circos de Roma. Os primeiros cristãos sofreram muito. Todo aquele que traz uma boa nova,
né, diferenciada do costume da época, é apedrejado mesmo, é torturado mesmo. Hoje em dia não tem apedrejamento, mas tem a calúnia, a fofoca, a divisão, guerrear uma igreja contra outra, uma religião contra outra, uma seita contra outra. É a mesma coisa, mesma coisa. Então Jesus, ele ofereceu uma liberdade muito grande para a época, para as crenças da época. Porque Jesus era liberdade, tanto é que a frase mais famosa dele, que aliás ficou chula na boca de político, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, veja bem, o povo romano, à época, sugava os judeus com impostos altíssimos. Eu já falei para vocês, né? Chamava imposto de renda, que até hoje abocanha da renda das pessoas. E o povo judeu era muito sofrido e revoltado, porque os impostos eram muito altos, o imposto cobrado. Gente, 11 dos apóstolos, que foram 12, né? 11 deles eram palestinos, eram rudes, eram considerados raça inferior pelos judeus. A Palestina, ela sempre foi atacada, até os dias de hoje, né? Milhares de crianças que Israel foi lá e matou. Porque, mas lá tem terrorismo, que são aqueles terroristas lá da faixa de Gaza. Ué, mas e as famílias? É a mesma coisa de entrar numa favela e, igual esse governador louco aí, e matar um monte de jovem, e depois foram descobrir que tinha um monte que nunca mexeu com droga. Porque lá moram famílias, moram pessoas decentes. A Palestina é a mesma coisa. Então, a Palestina é discriminada, 11 eram de lá. Eram rudes, pescadores, homens do povo. E vamos aqui lembrar, semi-analfabetos, tá? Com exceção de um só, que não era palestino, que era judeu, abastado e tinha muito estudo. Foi Judas, o único. Judas estudou na escola do Sinédrio, então ele tinha um conhecimento muito grande das leis. Ele seguia ao pé da letra, ele era assim, obcecado naqueles doutores da lei e eles nele. Por isso é que acabou acontecendo o que aconteceu, né? Então, os que tinham um pouco mais de estudo de letra era João e Mateus, que acabaram escrevendo os evangelhos, né? Porque na verdade são 4 evangelhos, mas Lucas e Marcos não conviveram com Jesus. Quem conviveu com Jesus dos evangelistas é João, que escreveu, né? E Mateus. Os outros 2 não conviveram, não. Os outros 2 foram catando conhecimento aqui, como Paulo. Paulo também não conviveu com Jesus, não. Ele escreveu porque ele foi tipo um repórter, né? Saiu catando as informações para escrever. Colocou muito dele, né? Que prejudicou muito os ensinamentos do Senhor. Aliás, a Igreja Católica é muito mais paulina do que Jesus. Vamos começar com Pedro, pescador rude, médium. Pedro tinha uma sensibilidade incrível. E por isso mesmo era muito depressivo. Sabiam disso? Pedro era depressivo, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Estava sempre questionando, né? E ele tinha nesse questionamento um problema muito sério, porque Pedro foi o único casado deles. Ele ficava entre seguir Jesus e cuidar da esposa e da sogra,
que era muito doente. Pedro, então, acabou, o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Jesus, então, colocou esse nome de Pedro nele. Pedro, que significa rocha, está lá no Novo Testamento. Tornou-se líder do grupo e escreveu 2 cartas. E são muito bonitas, viu? A número 1, então, é mais bonita do que a outra. Negou Jesus 3 vezes. Isso aí todo mundo sabe, né? Pedro, então, recebe o nome de Pedro, mas o nome dele era Simão Barjonas. Vou comentar aqui com vocês uma coisa, que história também é necessária a gente conhecer, né? O povo judeu, eu não sei se ainda é, mas tinha mesmo mania de trocar de nome. Trocava, assim. E não foi só Pedro, não, tá? A gente tem outro aqui que daqui a pouco nós vamos... é Mateus, que daqui a pouco nós vamos falar de Mateus. O nome de Mateus era Levi, trocou o nome para Mateus. Agora nós vamos para o André, irmão de Pedro. Também pescador, igual Pedro, né? André, ele enxergou Jesus diferente de Pedro. André foi primeiro, ele reconheceu ele como o Messias primeiro do que Pedro, tá? E a gente vai ver que ele nunca contendia com o irmão. Por quê? Entre o povo judeu existe uma hierarquia, o mais velho tem que ser respeitado pelo mais novo. E André era mais novo do que Pedro. E Mateus, que tinha o nome de Levi, ex-cobrador de imposto, né? Uma história muito bonita, porque ele era assim muito complexado quando apóstolo e sofria muito, se fosse nos dias de hoje, ia chamar de bullying, né? Os outros apóstolos sempre alijavam, encostavam Mateus para um canto, porque eles tinham raiva dele, que foram muito explorados. Ele era um cobrador de imposto, ele vivia lá na coletoria, muito inteligente e muito sábio em questão de números, de logística, porque ele aprendeu isso com o povo romano. E Mateus, então, ele estava lá na coletoria e Jesus passa na coletoria e diz para ele: segue-me, só isso, segue-me. Ele largou tudo, gente, riqueza, casarão, ele morava num casarão, ele ganhava muito dinheiro, ele era muito rico, mas muito discriminado na comunidade. Inclusive, ele tinha até dificuldade, porque todo mundo criticava ele, né? Agora nós vamos para Tiago. Existiu 2 Tiagos, por isso era muito comum dizer Tiago maior, Tiago menor. Não em hierarquia, tá, gente? Mas é porque um era bem mais velho do que o outro. Até na série de shows eles colocaram Tiagão e Tiaguinho. Mas a gente costuma nos estudos aplicar essa terminologia de maior e menor, tá? É muito requisitado por Jesus por ser médium. Tiago escreveu uma carta. Por que Jesus sempre requisitava Tiago? Eram 3, lembra? Pedro, Tiago e João. Toda vez que Jesus ia fazer uma cura, toda vez que Jesus ia para um meio assim, que ele precisava aplicar os ensinamentos, ele chamava os 3. Lá na transfiguração, no alto da montanha, no alto do monte, ele chama esses 3, Tiago, Pedro e João, por causa da mediunidade, doação. Pedro, então, nas curas, ele estava sempre por perto de Jesus, né? É claro que naquela época não se conhecia mediunidade. Sentia, doava, mas não explicava, não sabia o que era.
Depois é que começou essa história de Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo vai gritar, vai rolar no chão, vai tremer. Os dias de hoje tá assim, né? Desse jeito. Então, ele escreveu uma carta, como eu já falei. Agora nós vamos para João. Gente, João era o mais novo de todos. Quando João entrou para o messianato, ele tinha 16 anos. Era um meninote. Imagina 16 anos naquela época. Um menino. E irmão de Tiago. O Tiago maior, tá? João era irmão dele. Médium também, como eu já coloquei. Seguia e auxiliava Jesus nas curas. Tiago era sempre requisitado. Escreveu muito tempo. Ele foi o último a escrever o seu evangelho. Muito, muito tempo. Os outros dois, o Mateus já havia escrito, até Marcos, até mesmo Lucas, que não conviveu com Jesus, já tinha escrito os seus evangelhos. E ele era muito cobrado. Você não vai escrever não, João? Você não vai escrever não, João? Porque João anotava, né, lá um caderninho, que eu não sei como é que chamava, né? Aquele papiro da época. João também deixou 3 cartas. Na velhice, com 105 anos, olha a mediunidade de Jesus, ele recebe o livro das revelações, chamado Apocalipse. Olha a mediunidade dele. Lá ele conta, né? Que ele apareceu para ele um anjo, e esse anjo disse para ele que ele ia escrever e que ele ia ver. Ver o quê? O futuro. João viu 2000 anos que esse anjo mostrou para ele. Gente, a maior mediunidade da face da terra é de João. Não sei se vocês sabem, João reencarna como Francisco de Assis, com uma mediunidade enorme, muito, muito perturbado antes de começar a missão dele, né, de construir a igreja, de pregar sobre a humildade e cuidar dos leprosos. Ele sofreu muito com a família dele, porque ele não queria aquele luxo todo. E João, depois de vir como Francisco de Assis, ele veio como Chico Xavier, ao mesmo espírito. A mediunidade exacerbada nos 3 casos, né? E na escrita. Porque João, além do Evangelho, ele escreve o Apocalipse e depois, como Chico Xavier, são 500 e tantos livros, né? E João foi o único deles todos, foi o único que ficou na crucificação de Jesus durante todo o tempo. E dali em diante ele passou a cuidar de Maria, mãe de Jesus. Num lugar chamado Éfeso, ele foi para lá e foi cuidar dela. Tal o amor que ele tinha pelo Senhor. Agora nós vamos para Filipe. Filipe tem uma frase muito interessante lá no Evangelho que Jesus fala dele. Por quê? Quando ele é apresentado a Jesus e que falam para ele, Jesus de Nazaré, Filipe então diz para ele, pode vir coisa boa da Galileia? Olha isso. Já de cara, Jesus então mostra para ele que ele já tinha visto ele embaixo lá, um lugar lá, né? E Jesus vai lançar uma frase muito bonita a respeito de Filipe. Aquele em quem não há dolo. O que é dolo? Filipe não tem enganação, fraude, nem astúcia. Filipe não tem má fé. Jesus, quando ele lança essa dúvida a respeito de Nazaré, Jesus mostra para ele, eu te conheço.
Aquele quem não há dolo, quer dizer, ele não faz fraude, ele não trai, ele não usa de astúcia, de má fé. Muito bonito, né? Bartolomeu, cooperador singelo, calado e simples. Agora nós vamos para Tomé. Tomé é aquele que sempre duvidava. Até no último momento, Tomé duvidou de que Jesus havia aparecido para eles. Tanto é que tem aquela bobagem de dizer que Tomé teve que tocar nas feridas. Jesus não tinha ferida. Jesus não estava com corpo material? Não. Isso é invenção da Igreja Católica. Jesus, ele subiu aos céus com o corpo espiritual. Isso aí é invenção. Vamos para o Tiago menor. Não hierarquia, tá? Já falei. Mas porque era mais novo, né? Lebeu. Lebeu também trocou de nome. É aquele que hoje a gente chama de Tadeu. Simão. Tinha outro Simão no grupo. Simão, que foi chamado depois por Jesus de Pedro, a rocha, e tem esse Simão aqui, que era Zelote. O que eram os Zelotes? Os Zelotes eram guerrilheiros contra Roma, eles viviam treinando guerra, armas, lutas, para poder um dia atacar Roma. E esse Simão, o Zelote, ele chamou Zelote porque ele pertencia a essa comunidade de revoltados. Simão deixou as armas, deixou as lutas, deixou tudo e foi seguir Jesus. Muito linda a história dele. Ele modificou-se. E ele passou, eu imagino, né, gente, que ele passou a ser a segurança do grupo, porque ele sabia lutar, ele sabia defender, ele tinha coisa de defesa, né? Porque vocês pensam que foi fácil para Jesus e os apóstolos naquelas estradas? Foram atacados, apedrejados, roubados, discriminados. E aqui, por último, nós vamos falar de Judas. Judeu da Judéia, de família importante e rica, muito rica. A gente fala Iscariotes, mas é Cariotes, Cariotes, o sobrenome dele. Ele estudou nas escolas do Sinédrio, como eu já disse para vocês, que era a escola mais importante à época. Era o tesoureiro do grupo, por isso que ele é chamado aquele que guardava a bolsa. Todas as doações, todo o dinheiro que eles recebiam passava para ele, que ele que guardava. Lembremos que o próprio Jesus permitiu que ele o traísse. Judas foi aquele que traiu Jesus com um beijo, mas o próprio Jesus, ali naquela última ceia, diz para ele: Judas, dá uma olhada lá, gente. Tem estudo meu aí, a traição de Judas. Jesus fala para ele: Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. Lá não tá faz, tá? Falou. Faz, tracinho, lo. O que você tem que fazer, faz depressa. Foi aí, com a permissão de Jesus, ele sai correndo e vai lá fazer o comércio lá daquelas 30 moedas de prata lá com os doutores da lei. Foi combinado como que iam reconhecer Jesus, porque os soldados, na verdade, não conheciam Jesus. Soldados do Sinédrio, tá, gente? Não é soldado de Roma, não. Foi da própria sinagoga. Tinha batalhão. Eles é que foram lá para prender Jesus. E aí, então, é perguntado, né? Como que vamos
que os soldados vão reconhecer. Porque os doutores da lei não foram. Quem foi só soldado. A descrição que está no Evangelho é assim. Tanto é que Pedro saca da espada e corta a orelha de um soldado chamado Malcom. E Jesus, na mesma hora, reconstitui a orelha do homem lá. Olha que coisa mais fantástica, né? Então, Jesus permite que Judas o traia. É muito lindo, gente. Estudar o Novo Testamento, mas estudar profundamente, procurando a ciência, procurando outros conhecimentos, né? Fica aí, então, os 11 apóstolos e mais os Judas. Por que eu fiz a diferença? Porque Judas não teve um final muito feliz, né, gente? Ele se suicidou porque quando ele viu que Jesus estava sendo levado para a crucificação, ele se arrependeu. Ele achava que Jesus ia dominar Roma, que Jesus ia pegar nas armas, que Jesus ia formar um exército. Ele esperou até o último momento. E aí ele viu que não era bem assim. Que a proposta de Jesus era completamente diferente. Aliás, Jesus, uma hora eu vou falar sobre isso. Jesus causou uma revolta nos céus. Javé ficou indignado, porque Javé queria que ele brigasse, que ele lutasse. De novo, aquela história de libertar o povo judeu das garras do romano. E primeiro foi do Egito, aí depois agora é o que Jeová queria. Mas Jesus falou, não vou, não faço. Eu já fiz esse estudo, tá lá na Transfiguração. O estudo eu coloquei o nome de Há Muitas Moradas na Casa do Pai, não sei, ou foi mesmo a Transfiguração de Jesus. Gente, eu vou comentar aqui um pouco sobre alguns discípulos, diferente de apóstolo. Apóstolo eram os 12, discípulo é qualquer um que quer seguir Jesus. Eu posso ser discípulo, você pode ser discípulo. Um discípulo é um aluno. E ele tinha, por volta de uns 100. No Evangelho de Mateus fala 70, mas foi crescendo cada vez mais, né? Eu vou comentar sobre Maria Madalena. Tinha Joana de Cusa e Maria Salomé. Não vão confundir com aquela Salomé que ficou dançando lá para Herodes, não, para aquele homem lá. Herodes, não? Herodes Antipas, né? É Maria Salomé. Essas três eram ricas. Joana de Cusa era romana, casada com o senhor de Cusa, que era alto escalão lá no governo romano. E ela decidiu seguir Jesus. E na hora da crucificação, as três estavam lá. Na verdade, 3 Marias, né? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria Salomé. E mais Joana de Cusa. Essas 3 que eram abastadas, elas sustentavam o ministério. Porque eles não trabalhavam para ganhar dinheiro, eles viviam só andando. E Jesus botava eles para andar, para pregar, para ensinar sobre o reino de Deus, para curar, para visitar as pessoas, para visitar os enfermos, as viúvas. Jesus era puro, é puro amor. É por isso que ele não suportou seguir o que Jeová queria que ele fizesse. Na quinta-feira, antes da crucificação, ele subiu no Horto das Oliveiras e o que ele pede a ele? Pai, me livra desse cálice, passa de mim esse cálice, não deixa eu beber esse cálice, não. Jesus estava sofrendo. Conta também no Evangelho que ele suou sangue. E uma pessoa, para suar sangue pelos poros, ela tem que estar no máximo do estresse. Ele entrou no máximo do estresse, porque ele sabia
Ele conhecia que morte que ele havia de ter. Essa frase está no Evangelho também, ele conhecia. É muito triste você saber que você vai ser pregado na cruz, com prego, com martelada e morrer. E isso era muito visível, né, gente? Pelas ruas lá da cidade tinha os crucificados em via pública, todo mundo via aquele sofrimento, aquela agonia, gemidos de dor. Ele sabia. E ele pede a Javé para livrar ele desse cálice. Javé, você não quis me atender? Gente, isso está no Evangelho não, tá? Sou eu que estou falando. Você não quis me atender? Você não quis dominar Roma? Você vai ser crucificado sim. E crucificou. E Jesus poderia ter saído, você sabe, né? Ele poderia, mas ele não fez. E vem essa besteira de dizer que Jesus derramou sangue para salvar a humanidade. Alguém me aponta que salvação foi essa? Guerra para todo lado. Fome, miséria, corrupção, mentira, fake news, abuso infantil. Olha, gente, assalto, roubo. Hoje a gente não está podendo nem ir na rua. Salvou? Salvou mesmo? Lavou a maldade da humanidade ou piorou? Esse negócio de derramar sangue, isso é coisa tão primitiva, né? Primitivo isso. Usar um altar para derramar sangue. Mas isso é outro assunto, né? Então, Maria Madalena era da Palestina. Joana de Cus era romana, como a gente já falou. E Maria Salomé não se tem notícia. Mas, mais ou menos, a gente imagina que ela era da Palestina também. Então, gente, fica aí o estudo de hoje. Fica aí nosso pequeno estudo a respeito dos apóstolos de Jesus e alguns discípulos. Houveram muitos discípulos importantes, né? Zebedeu, pai de João e de Tiago, e muitos outros que ajudaram o ministério, porque Jesus não podia, não tinha tempo para ir trabalhar para ganhar dinheiro. Esses 3, 5 anos do messianato dele, foi tudo corrido para ele deixar a mensagem. E deixou. O mais importante foi isso, ele deixou. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no seu coração.